Não, eu acho que o que mina a gente é saber que, assim, nessa rotina, né, a gente vai ter que continuar trabalhando, cuidando de casa e tal. E às vezes planejar para 2 anos aqui para frente parece uma coisa muito distante, né? Então, para dar certo, você tem que realmente ter essa segurança que é um caminho certo. Tipo, é um caminho que, se você trilhar, você vai chegar no objetivo. Não tem mais sim, mais sim. Não, se eu aprender o francês, eu vou chegar no meu objetivo. Então, se o objetivo é aprender francês, é cumprir o passo a passo burocrático, né, do MIFI, da Ordem dos Enfermeiros, se o caminho é esse e eu cumprir o caminho, eu vou chegar lá, é certo, tá certo que tem isso ali pra mim no final do caminho, né? Então, assim, o foco tem que ser esse, o foco tem que ser que é um caminho seguro, porque é o governo que está te contratando, então, assim, não é uma empresa que amanhã pode estar falida, é o governo que está te contratando, então isso é certo. E é seguro também porque, tipo, tem o passo a passo para seguir o passo a passo, você vai chegar lá. Não tem não, tipo, eu vou seguir o passo a passo e vai chegar aqui, eu vou ter investido tempo e dinheiro e vai chegar aqui e não vai dar certo. Então, assim, se eu cumprir o passo a passo, se eu focar no francês e aprender a língua, eu vou chegar lá e pronto, né? Então, assim, essa certeza é que motiva, sabe? Então, foi isso que me motivou. Foi saber, poxa, eu tô cansada, não tô afim de estudar, mas, velho, se eu aprender o francês, a minha realidade daqui a 2 anos vai ser outra. A oportunidade de educação, de vida, de qualidade de vida que eu vou poder oferecer para minha família é outra. Então, assim, era isso que me alimentava, sabe? Era isso que, assim, chegava cansada do trabalho, chegava fim de semana, tava querendo dormir e fazer qualquer outra coisa menos estudar, mas aí eu pensava, poxa, se eu fizer isso, a minha família vai ter outra oportunidade de vida, sabe? Meus filhos vão ter uma outra realidade. Então, tipo, era me apegar nisso que dava força, sabe? Porque realmente é muito fácil perder o foco se você não tratar isso como uma coisa garantida, sabe? Às vezes, assim, no trabalho mesmo, o pessoal falava, Roberta, mas daqui a 2 anos só, tipo, porque a gente quer uma solução imediata para os problemas, né? E ainda mais, acho que na atualidade, assim, cada vez mais a gente quer para ontem tudo, né? Então, assim, pensar em 2 anos parecia uma coisa muito distante no começo. Mas o fato de eu ter passado logo na entrevista, eu acho que deu aquela... realmente é possível, sabe? Tipo, eu não tinha um francês bom, mas eu já passei na entrevista, então o negócio tá andando, né? Então, assim, você vai se motivando, né, com as etapas que você vai ganhando também uma autoconfiança muito legal, sabe? Porque você ir conquistando isso, né? Não é, ninguém vai te dar esse presente, né? Agora você tem uma vida num país de primeiro mundo. Ninguém vai te chegar e dar isso na sua mão. Mas o fato de você ir trilhando o caminho e conquistando, né? Cada conquista, tipo, chegava o certificado do MIFI, a gente fazia a maior festa. A primeira etapa cumprida, sabe? Aí passei na entrevista, segunda etapa cumprida. E isso vai te dando uma motivação que até, assim, a energia para continuar a rotina lá tava mais leve, né? Assim, tipo, a gente já tinha outra energia para continuar nisso, sabe? Então, é isso, sabe? O foco vem disso, o foco vem de pensar que é alcançável, né? Tipo, é uma realidade que eu posso alcançar realmente se eu me dedicar. E a dedicação é essa, tá toda desenhada ali na mentoria, então, assim, é só seguir, sabe? E 1 ano você conseguiu trilhar todos os passos ali da mentoria? Foi, exatamente. Porque eu comecei a estudar francês, então eu coloquei o meu currículo na plataforma em outubro. Em novembro eu já tinha vaga, né? Garantida. Então, assim, em outubro eu fiz o meu perfil lá na plataforma de recrutamento. E aí, em novembro, joguei a entrevista para a data mais para frente que eles ofereciam, né? Justamente para me preparar. E aí, em novembro, fiz a entrevista, passei na entrevista. E aí, quando eu passei na entrevista, é que eu comecei a pegar na grille. Mas, ó, em novembro eu só acabei minha grille. Eu acho que eu enviei a minha grille em fevereiro ou março para o IQ. Então, esse tempo aí foi, assim, bobeira minha. Porque eu podia ter corrido atrás e ter feito em menos tempo, sabe? Mas aí, quando eu enviei a grille em fevereiro, eu acho, e a resposta da OIQ veio em setembro. Porque eu mandei as coisas para a Ordem dos Enfermeiros
Aí eles devolveram porque eu tinha colocado o mestrado e eles queriam mais informações do meu mestrado. Aí teve ainda um delay aí, né? Mas assim, antes de setembro eu já tinha recebido a resposta da OQ, né? Então assim, realmente foi em menos de um ano que eu consegui fazer todas as etapas. E aí depois de você receber da OQ, é só a parte burocrática aqui que já é do hospital, né? De fazer a questão do governo, né? De pedir o visto, de fazer aquele estudo lá que eles precisam fazer para justificar a sua contratação e tal. Pronto. Então, basicamente, foi um ano do processo aí da mentoria. E aí, o resto foi a questão burocrática que faz parte, né? Da imigração mesmo, né? Então, é o seu... O hospital justificando aqui a sua contratação para o governo, e aí tem os prazos do governo para responder, para te dar os documentos para você poder pedir o visto, né? Mas foi assim, eu lembro que a gente foi muito em cima, assim, né? Eu tinha recebido um e-mail que já perto, né? Depois da OEQ, o hospital queria uma comprovação do meu nível de francês B+, né? E aí eu fiz a prova e tal, e aí a professora, não, eu vou te colocar como B2, né? B2+, eles queriam. Aí a professora, não, você tem o B2 sim e tal. Aí mandou a resposta da minha avaliação do francês e eu mandei pro hospital. Aí eles falaram, não, mas você não atingiu o nível. Tipo, ela me deu B2, eles falavam B2+, que não existe, assim, né? Não existe uma padronização do que seria esse mais, né? Aí eu bati o pé, aí eu mandei um e-mail pra eles e falei, olha, eu tô me dedicando há muito tempo pra estudar o francês, eu quero que vocês me expliquem onde é que tá esse mais, o que falta pra chegar no mais, se eu tiver que fazer de novo o teste eu vou fazer e tal. E aí eles responderam, porque isso ia atrasar 6 meses a minha vinda, em vez de vir em março, eu viria só em setembro. Aí eu falei, não, eu quero ir pra já, eu quero ir agora, sabe, se eu tiver que refazer o teste eu refaço e tal. Aí eles demoraram alguns dias, porque geralmente eles respondem no mesmo dia, o hospital aqui, né? Aí eles demoraram alguns dias pra responder, e quando responderam, não, tudo bem, você vem em março. Aí, não precisei nem refazer o teste nem nada, sabe? Mas foi isso, foco, é saber o que você quer, né? E aí, correr atrás, e aí deu certo. E aí foi nessa situação, assim, a gente tava nesse aperto e tal, mas aí a gente viu a oportunidade, a gente chegou a assistir aquelas aulinhas que você dá, né, pra falar um pouco sobre o projeto e tal. E aí, assistindo as aulinhas, a gente viu, poxa, ele tem todo o projeto já desenhado aqui de como tem que ser. Porque quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que é muito burocrático, né? Você entra nesses sites do governo, do Quebec, tá tudo em francês, pra você entender realmente os termos e tal. Caramba, é difícil, não é tão simples assim. E aí a gente conversando, eu falei, amor, é um investimento e a gente tá apertado agora, e aí? Ele falou, mas não é isso que a gente quer, não é isso? Exatamente. É isso que a gente quer. É a opção, é o caminho que a gente tem para trilhar, para então, realizar esse sonho. Encarar como um investimento e não como uma despesa. Foi isso que ele falou. Tem que encarar isso como um investimento e não como uma despesa. Isso é um investimento. Então, assim, vamos investir até o que a gente não tem. A gente passou no cartão de crédito e vamos embora, sabe? E aí, eu acho assim que se eu tivesse tido um pouquinho mais de... Assim, se eu tivesse pegado mais... É porque, assim, a rotina é cansativa, né? Mãe de 2 meninos, né? Com 2 empregos e tal. Quando chegou na parte da grille comparativa, deu uma esmurchada, sabe? Deu uma... Como é que eu posso dizer? Deu uma desacelerada ali, né? Eu já tinha feito tudo até ali, mas quando chegou na hora da grille, que eu comecei a olhar aquele negócio, eu falei, cara, que negócio chato, sabe? Aí ia deixando pra depois. Aí eu lembro que eu até te mandei um e-mail na época, eu, caramba, Lucas, como é que a gente faz isso aqui, sabe? Com paciência. Não tem aí jeito. eu falei, ó, quer saber? Vou começar a pegar também no fim de semana um horário pra fazer isso. E aí foi o que eu comecei a fazer. Tipo, terminava a francização, eu fazia a francização de manhã, né? A francização não, na época eu tava pagando a École Québec. Aí fazia o curso da École Québec a manhã inteira no sábado e à tarde do sábado comecei a trabalhar na grille. Aí com o ChatGPT, que me ajudou muito, né? Que aí eu colocava lá, mas aí você tem que ir resumindo, porque é aquele espacinho ali pra escrever e tal. Aí era o ChatGPT que me ajudava a ir resumindo, enxugando ali as coisas pra colocar. Pronto, foi o que me fez perder mais tempo, porque eu acho que eu teria economizado pelo menos uns 3 meses se eu tivesse focado mais nessa coisa da grille, sabe?
Mas ainda assim a gente conseguiu fazer num Muito tempo, rápido, né? 1 ano, 10 meses. É. E qual foi sua sacada, assim, para ir para entrevista com pouco tempo de mentoria? Porque muita gente acha que entra na mentoria e fica 10 meses, quer ficar 1 ano fazendo francês para fazer entrevista. Pra fazer a entrevista, mas foi exatamente as dicas do Lucas, sabe? Porque quando ele disse assim, ó, você pode fazer a entrevista 10 vezes, sabe? E outra coisa que ele falou que foi chave pra mim também, a entrevista o pessoal não tá ali pra avaliar o seu nível de francês, eles não querem, né? Eles sabem que você não é nativo, né? Eles sabem que você não, a sua primeira língua não é o francês. Então, o que eles não estão preocupados não é avaliar se você está conjugando direito o verbo ou não. Eles vão ver se você é um enfermeiro, se você tem capacitação para exercer a profissão no país, né? E aí eu falei, ó, vou colocar. Coloquei meu currículo em 1 semana, menos de 1 semana já me chamaram para a primeira entrevista. Fiquei ansiosa pra caramba, mas aí eu comecei a focar o meu estudo do francês para a entrevista. Comecei a focar na minha apresentação, na questão de casos clínicos e tal. Então, quando eu fiz a entrevista, eu nem acreditei, assim, porque a gente foi até, né, sendo bem realista, bem pé no chão. Eu falei, é a primeira entrevista, que pode ser de muitas, vamos tentar e tal, até para sentir como é que é, para se preparar melhor para as próximas e tal. E aí eu tinha 4 meses de estudo de francês, eu nem sabia conjugar ainda os verbos no passado, eu só sabia falar no presente. E aí, na entrevista foi... Primeiro que eu me preparei bem, essa parte da apresentação pessoal, eu meio que foi já decorado ali, né? Já foi... Ensaiou. Ensaiei realmente, eu ensaiava indo pro trabalho e voltando, gravava no WhatsApp mesmo, eu falando e depois ia escutando e melhorando a minha fala, no caminho do trabalho e de volta, eu ia fazendo isso. E aí na entrevista fluiu super bem, assim, porque o pessoal me fez sentir segura também, né? Eu ia falando, eu falava errado, eles não estavam nem aí pra me corrigir, eu sabia que eu tinha falado errado, mas eles não estavam nem aí. E aí eu buscava um jeito de falar, tipo, tinha que explicar, se o paciente tá com a glicemia baixa, quais seriam os sintomas? Aí eu falava os sintomas, eu não sabia falar em francês alguns sintomas, mas aí eu, tipo, ele teria sede, aí eu não sabia falar sede, aí ele ia querer beber água mais vezes por dia, sabe? Uhum. tipo, eu ia falando... Adaptando com resposta com o que tinha de vocabulário. Exatamente. E aí eles aceitaram, assim, e até me elogiaram. Você é muito inteligente, eu vi que você conseguiu se sair, assim... Então, assim, de cara eu passei na entrevista com um nível de francês ainda bem baixo, mas justamente por isso, porque eles estavam interessados no meu currículo. Eles valorizavam os anos que eu tinha de experiência no Brasil e viam pela minha fala, pela minha postura, né, de como eu lidava com os casos clínicos que eles estavam apresentando. Sabiam que eu sabia o que fazer, como manejar um paciente clínico, né? Como manejar um paciente com relação alérgica, como manejar um paciente com hipoglicemia. Então, era isso que eles queriam, né? Então, de cara, eles aceitaram a minha candidatura. E aí, eu sabia, depois do momento que eu passei na entrevista, eu sabia que dali pra frente era focar no francês, né? E aí foi o que eu fiz. Passando na entrevista, eles me inscreveram na francização, né? Aí eu acho que uns 2 ou 3 meses depois da entrevista, eu comecei a francização já do Brasil, né? Aí comecei a estudar, consegui fazer, como eu trabalhava numa clínica particular, fiz um acordo com a minha chefe, e aí o meu horário de almoço eu estendi para poder fazer a francização no meu horário de almoço, e aí eu ficava mais tarde para fechar a clínica. E aí compensava as horas que eu tirava do almoço mais tarde e consegui fazer a francização, porque era 3 vezes na semana, 3 horas por semana. Mas me ajudou muito também por causa da questão que eles já fazem tipo uma introdução na cultura, né? Então o professor era daqui, ele apresentava as músicas daqui, séries de TV daqui, e a gente começava a escutar realmente como é que o quebecois fala e tal. Então ajudou bastante, assim, foi fundamental, assim, para me fazer andar um pouquinho mais na língua, mas assim, essa coisa da aquisição do francês foi de foco também, né? Assim, eu gosto muito de assistir série, de assistir um filme, mas aí me policiava mesmo para começar a assistir em francês e para começar a se adaptar, a escutar, adaptar o ouvido, né, e tal. Então foi assim que o francês foi entrando, né? E é aquela coisa, assim,
na dúvida, você fala a palavra em português tentando afrancesar e muitas vezes dá certo, né? Porque acaba sendo aquilo mesmo, né? Então, a língua em si, por ser uma língua latina, né, com a mesma origem da nossa, facilita realmente, né? Porque, vê, eu estudei inglês a minha vida inteira, mas hoje, com 2 anos de francês, eu me sinto muito mais segura falando francês do que inglês hoje, entendeu? Então, por isso também, né, pela própria proximidade que uma língua tem da outra, né? E aí é isso, eu acho que o diferencial da gente foi isso, foi foco mesmo, foi quando a gente conheceu a oportunidade, entendeu que era uma coisa real, né, que não é que eu vou ficar pagando alguém para fazer nada para mim, era pegar, né, porque o Lucas, a mentoria te direciona, mas é você que vai pegar no pesado e vai fazer o processo, né? E aí, foi focar nisso mesmo, sabe? E o apoio, né? Porque enquanto eu tava focada nisso tudo, o Antônio tava, em contrapartida, me dando todo o apoio com os meninos e tal, pra eu conseguir realmente fazer, né? Porque... o projeto é familiar, né? Exato. Não, é muito legal, porque, como eu tava falando, muita gente entra na mentoria e passa a duvidar da mentoria, né? E começa a querer criar argumentos para justificar que aquilo não vai funcionar para ela. Não, eu acho que às vezes as pessoas querem que alguém faça por elas, né? Tipo, entregue pronto, te entregue o emprego na mão, assim, você não vai ter, né? Não vai... Em nenhuma situação vai ter, né? Não, pra nenhum lugar. Exato. Sempre vai ter isso, essa burocracia pra qualquer parte, mas ninguém vai fazer pra ti. Até porque a aquisição da língua, ninguém vai fazer pra ti. Tu pode ter eu digo isso também pra todo mundo que entra. Tu pode ter a língua, mas... tu pode ter o diploma já na mão validado, mas se não ter o aprendizado da língua, tu não vai conseguir a oportunidade. Se tu não estudar quando eles te dão, né? Porque eles continuam fazendo isso até hoje. Passou na entrevista, eles vão dar o curso já para começar a fazer o francês, porque eles entendem que não é francófono, né? Que precisa. Então eles já dão esse investimento antes mesmo de chegar. Quando chega aqui também dão a oportunidade. Mas se não falar, gente, tipo, não vai para nenhum, não vai para nenhum lugar. Tu pode ter o diploma validado, tu não vai conseguir ir para Canadá anglófono, tu não vai para Austrália, não vai para nenhum lugar se tu não vai falar. Isso é até meio bobo dizer, mas tem gente que chega assim, eu tenho realmente que falar. Pois é. Mas agora você já tá 3 meses aqui, tá em processo de adaptação. Até agora, assim, o que você acha? Eu acho que, assim, as expectativas que eu tinha sempre foram muito reais, porque eu sempre tentei realmente entender o que era, né? Como é o serviço de saúde aqui e até o porquê que eles estão indo buscar a gente, né? Então, eles não estão indo buscar enfermeiro em outro país porque acham bonito. Tipo, é porque existe uma necessidade, né? Então, não adianta achar que vai chegar aqui e vai ser mil maravilhas também, né? Porque tem a questão de déficit, né? De pessoal. A gente vê, né? Eu ainda estou em estágio, né? Ainda estou no meu período de adaptação aqui. Mas eu vejo já, né? Que falta enfermeiro. Eu vejo a equipe sobrecarregada nesse sentido de ter que fazer horas extras e tal. Então essa é uma realidade que eu já esperava encontrar, porque eu pesquisei, eu entendi isso. Então, mas o resto, assim, o que eu não esperava era o suporte, assim, de material. Eu fiquei encantada. Eu falei aqui com a família, assim, incrível, né? Porque eu vim de um SUS no Nordeste, que a gente, às vezes, chegava no plantão, não tinha álcool, não tinha algodão, não tinha uma medicação para tratar a dor do paciente. E você chega aqui e você tem todo o material que você precisa, assim, né? Então, assim, você ter todo o recurso para você fazer o seu trabalho. E você que quer trabalhar como enfermeiro, você tá, né? Você tá na profissão que você realmente quer. Então, pra mim é o paraíso para trabalhar como enfermeiro, assim. Eu tenho todo o recurso que eu preciso para exercer minha profissão, que é o que eu sempre quis fazer, né? Tipo, é a profissão que eu sempre quis, mas eu tava num ambiente que não favorecia eu exercer a minha profissão em paz e tendo a dignidade de sair do trabalho e poder continuar a minha vida e ter horas de dedicar para a família também sem o peso do trabalho, né? Então, assim, nesse sentido, assim, eu tô realizada. Realmente é realizar um sonho mesmo, sabe? E a questão da remuneração versus
a carga de trabalho versus o tempo com a família, a qualidade de vida, para você tá sendo... Isso é fantástico e é o que a gente procurava, né? Essa questão da qualidade de vida, de reconhecimento profissional, também refletido nessa questão do salário, né? Porque, assim, no Brasil eu ganhava na minha área, né? Eu tinha um ótimo emprego, tinha 2 ótimos empregos, mas que no fim do mês, se não tivesse o salário do meu esposo, a gente não conseguiria fechar as contas que tinha para pagar, né? Então, assim, e ainda assim apertado, porque tinha mês que não dava para pagar tudo. E sempre com a corda no pescoço, sempre sem poder fazer nenhuma extravagância de nenhuma viagem, sempre tendo que contar, assim, não podia investir mais na educação das crianças. Às vezes queriam pagar um curso, alguma coisa para as crianças e não poder, porque o salário estava todo já comprometido, né? Então, assim, chegar aqui, no momento meu esposo ainda tá estudando francês, está procurando emprego, mas com o meu salário a gente está dando conta de assim, a gente montou a casa e a gente tá dando conta de sobreviver tranquilamente, assim, né? Sem, claro que ainda com muita consciência, né? Porque a gente está chegando, a gente está ainda se estabilizando, mas não ter o estresse de, ele tem que encontrar um emprego amanhã, senão a gente não consegue pagar as contas, sabe? Só de ter essa paz de saber que o meu salário tá dando conta e tá tudo certo, é fantástico, sabe? E o momento não é só o início, né? É só o início, Acabaram de chegar, né? Isso, não é. E assim, e saber que isso é pra melhor, né? Porque assim, o salário que eu recebo hoje ainda não é o salário cheio, né? Contando com a minha experiência toda no Brasil, porque eles valorizam isso, né? Então, assim, até quando eu passar no exame e tal, o meu salário ainda vai aumentar, mas o meu salário hoje já é ótimo, já é muito melhor do que no Brasil, né? E eu, por enquanto, sou só estagiária, né? Então, assim, é incrível, assim, é realmente o que devia ser em todo lugar, né? Eu acho que essa dignidade de poder ter um salário, né, que te faça viver tranquilamente, tinha que ser para todo mundo, né? Ter tempo para aproveitar, exatamente. Outra coisa fantástica, assim, é chegar do trabalho e ter ainda energia para poder brincar com as crianças, para poder sair e ir no parque, sabe? No Brasil, jamais. Chegava do trabalho, eu queria um banho e dormir. Né? Eu queria chegar em casa, tomar um banho e dormir. E aqui eu chego com disposição ainda de fazer alguma comida diferente com as crianças, de sair no parque, sair para pescar com as crianças, sabe? Essa qualidade de vida que a gente queria, que era inalcançável no Brasil pra gente, nas profissões que a gente tinha no Brasil, então assim... E as crianças vão pra escola sozinhas? Vão sozinhas, isso é uma conquista assim, já no segundo mês, né, eles já começaram a ir sozinhos pra escola. A tranquilidade de saber que vão e que voltam e que todas as crianças do bairro estão indo também para a escola naquele mesmo horário, estão voltando no mesmo horário. Nessa paz, assim, sabe? De saber que existe, né, essa segurança, que eu posso ficar tranquila, que os meus filhos vão sair e vão voltar, porque existe essa segurança, né? Isso é demais, assim, é uma coisa que infelizmente no Brasil eu nunca poderia oferecer para eles, né? Os meus filhos não podiam ficar nem na frente de casa jogando bola, porque a gente já tinha tido entregador de comida da gente que foi assaltado na frente de casa e levaram a moto dele. Então, assim, a gente não tinha segurança nem a gente saía de casa já na tensão de sair logo pra não dar bobeira, né? Então, assim, isso não existe aqui, né? As bicicletas dormem aqui do lado de fora e ninguém leva, sabe? A porta fica aberta aí o dia inteiro, ninguém tá preocupado, sabe? Então, assim, essa tranquilidade é demais, né? Assim, é muito bom, né? Ai, que legal.